Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2024. A lição de hoje é imperdível. Quem é você? Uma pergunta, é uma ansiedade que o autor quer que você responda juntamente comigo. A pergunta é dirigida a Jesus, a pergunta é dirigida a Pedro e a pergunta é dirigida a você e a mim durante o dia de hoje. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, acionar o sininho, deixar seu pedido de oração. Estamos aqui para abençoar. Esse canal é um canal para pessoas com baixa visão, com deficiência visual. Eu estou usando hoje a minha autodescrição para você que está me ouvindo entender estou usando um terno preto, um paletó preto, um blazer, uma camisa branca riscadinha, óculos preto, estou no local onde o fundo é uma janela, tem também a Bíblia, tem meu computador, tem a oração do pastor e estou aqui com o meu iPad. Muito bem, vamos ao tema de hoje. Quem é você? Marcos 14, 60 a 72. Texto lindo, texto dramático. Vamos à leitura. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e dizer-lhe: Profetize! E os guardas deram-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem. De quem vocês estão falando? E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. 2 histórias em formato de sanduíche. É a última vez aqui, provavelmente, no Evangelho de Marcos, que as histórias são assim. Uma começa, a outra entra como recheio e, por final, vem o fechamento. A história começa com a presença de Jesus diante do sumo sacerdote, lá no pátio, lá no Sinédrio. E ele vai para ser interrogado. A cena é de julgamento, é de interrogação, é de questionamento antes de proferirem uma sentença. Eles saem do jardim de Getsêmani, quando o traidor aparece, Judas, e Judas beija Jesus e entrega Jesus para ser preso. Pedro, por sua vez, reage com a espada, querendo com a violência resolver a questão, porque é assim que ele acreditava que as coisas podiam funcionar. E nesse instante Jesus muda de postura totalmente, pega a orelha do servo Malco, coloca no lugar, cura e diz que não é assim que deve ser as coisas. Ele se entrega, permite ser acorrentado, permite ser manietado. E quando ele chega agora na frente do Sinédrio, na frente das autoridades religiosas, o sumo sacerdote está ali, a cena é caótica,
para os discípulos, porque eles já tinham fugido, já tinham se escondido. Mas o relato bíblico diz que Pedro seguia Jesus de longe. E aí começa o princípio da queda de Pedro e o princípio da queda de qualquer um de nós. Se nós resolvemos seguir Jesus de longe, a queda é certa. E agora, quando começa o julgamento lá no Sinédrio, Pedro vai para o pátio. Então, esses dois personagens estão trabalhando a história narrada de forma simultânea. No Sinédrio, a pergunta começa a cena se dá em forma de julgamento. Mas o julgamento, para qualquer julgamento, precisa ter testemunhas. As testemunhas que vieram eram falsas e começaram a falar mentiras, impropriedades, questionar Jesus, porque ele disse que derrubaria o templo em 3 dias ou reedificaria. Mas as testemunhas não têm argumento sólido para embasar. Então aí entra um momento, então, dos questionamentos do sumo sacerdote. Ao centro de tudo ele se levanta e ele olha para Jesus e começa: você não vai falar nada a respeito daquilo que estão lhe acusando? E Jesus guarda silêncio. Um princípio para nós sobrevivermos à espiritualidade e aos questionamentos consiste em falar na hora que tem que se falar e calar-se na hora que não é necessário. E nesse momento, quando Jesus se cala, o sumo sacerdote faz uma pergunta provocativa, intencionada, talvez querendo ouvir a resposta que ele ouviu. Você realmente é o Filho de Deus Todo-Poderoso? E Jesus disse: sim, eu sou. E vocês o verão quando ele vier sentado à direita do trono do Pai. Jesus faz uma profecia. Jesus está prevendo o futuro daquelas autoridades que estão diante de Jesus, mas não para adorá-lo, para criticá-lo e para condená-lo. Na volta de Jesus, todos aqueles que estão diante de Jesus e permanecem na postura dos líderes judaicos, eles verão Jesus assentado à direita do Todo-Poderoso. E nesse instante, então, a manifestação humana é a mais caótica possível. Quando a gente se afasta de Jesus e deixa de seguir Jesus, deixa de reconhecer Jesus como Salvador, as atitudes humanas afloram. E o que aflorou naquele momento foi uma indignação humana. O sumo sacerdote rasga suas vestes e pede uma resposta do Sinédrio. O que vocês dizem? Não vejo mais coisa pior do que essa, ele está blasfemando. O que vocês dizem? E todos então decidem unanimemente pela condenação de Jesus. Bom, enquanto isso, o autor agora vai para a parte de baixo do pátio, onde estão os soldados, os criados, se aquecendo numa fogueira, porque a noite era muito fria. Mais fria do que a noite ali embaixo era a frieza do coração daqueles líderes, daquelas autoridades e soldados romanos. Mas também entre a frieza de todos está a frieza do coração de Pedro. Ele se aproxima da fogueira, ele vem para se aquecer, discreto, mas preocupado consigo mesmo. Lá em cima, enquanto Jesus está em ligação completa com o Pai, aqui embaixo Pedro está seguindo Jesus de longe. Enquanto Jesus está com as vestes, sendo despido das suas vestes, cuspido no rosto, ignorado e afrontado, lá embaixo Pedro está aquecendo-se e se protegendo do frio e de todos. Enquanto Jesus abre os seus lábios e fala só a verdade, aqui embaixo Pedro abre a boca e fala só a mentira. Enquanto Jesus está com um olhar de bondade para salvar, Pedro está com um olhar de raiva para negar e praguejar. Vejam que contraste marcante. Mas em tudo isso, nós encontramos Jesus saindo do sinédrio com um olhar de amor, enquanto Pedro está com um olhar de pavor. O galo canta, Pedro nega Jesus 3 vezes, mas a resposta
que você tem que dar é a resposta que Jesus deu. Jesus olhou para Pedro, os olhos se cruzaram, Pedro tinha chorado amargamente. E agora, quando o olhar de Jesus cruza para Pedro, é um olhar de amor, de ternura. Então Pedro chora dali, amargamente, mas chora arrependido. Eu neguei meu mestre, mas o Senhor o amou. Não importa como você esteja agindo hoje, não importa que você, na hora da dificuldade, quando Jesus se entrega, Pedro se protege, na hora da dificuldade é possível que você e eu também tenhamos a mesma postura e a mesma atitude de Pedro. O que a lição quer trazer para nós é a nossa identidade. Qual é a sua identidade? A quem você está preocupado em defender hoje? Enquanto Jesus está morrendo, dando a vida para salvar, Pedro está negando e praguejando para salvar a própria vida. Jesus veio para servir e Pedro estava querendo ser servido, aquecendo-se na fogueira dos outros. O que você vai fazer hoje com essa resposta? Quem é você? Que resposta você tem pronta para dar? Que você e eu possamos dizer: eu sou servo de Jesus Cristo, eu sigo o mesmo Jesus. Enquanto Jesus se entrega, Pedro tem medo. E você precisa se entregar sem reserva e sem medo. Deixa o orgulho cair, porque enquanto Jesus se humilha, Pedro se exalta. Então deixe o orgulho sair da sua vida, para que Jesus possa operar o milagre da salvação. Que Deus abençoe, vamos orar. Pai, obrigado pelo dia de hoje, pela bênção do estudo da Tua Palavra, pelo olhar maravilhoso de Jesus para nos salvar. Dá-nos essa graça, em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia, e você?